Olá, boa tarde mais uma vez a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma vez juntos na nossa primeira escola de inverno do PPGFARMA-UNEB. A escola de inverno, como vocês estão vendo, estão participando, ela está trazendo diversas discussões, tanto em palestras pelo turno da manhã, mesas redondas também pelo turno da manhã, e à tarde os nossos minicursos. E hoje a gente tem a ilustre presença, mais uma vez, do nosso querido professor Mohamed Abdelsalam. Tá? Lembrar a vocês que o link da lista de presença ele vai ser liberado quando faltarem 15 minutos para terminar a aula, tá? Eu não sei se o professor Mohamed vai usar todo o tempo, mas hoje ele propõe uma interação maior com vocês também, tá? Então, assim que o link da lista for liberado, eu aviso para vocês lá pelo chat do YouTube, tá bom? Para quem não estava aqui ontem, eu vou reapresentar o professor Mohamed, tá? O professor Mohamed, ele é bacharel em ciências farmacêuticas e mestre também em ciências farmacêuticas, com ênfase na área de farmacognosia pela Universidade de Alexandria, na Escola de Farmácia, né, da Universidade de Alexandria, lá no Egito. O professor Mohamed é doutor em ciências farmacêuticas pela USP, Universidade de São Paulo. Então, o professor Mohamed já tem um pé aqui no Brasil, ele já é quase um cidadão brasileiro, tá? Pela Escola de Farmácia da USP, em colaboração também com a Escola de Ciências Biomédicas da Mayo Clinic, em Minnesota, nos Estados Unidos. Então, o professor Mohamed, ele tem aí uma vasta capilaridade mundial, internacional, com várias culturas, várias línguas, vários conhecimentos, mas o conhecimento é único, né, professor? Então, o que estudam no Egito, o que estudam nos Estados Unidos e o que estudamos aqui no Brasil são basicamente os mesmos conteúdos, né? Então, a ciência, ela tem uma linguagem, né, universal, apesar do inglês ser uma língua, né, quase que oficial na maioria dos países, mas a ciência em si, ela tem o mesmo propósito. E o professor Mohamed, atualmente, ele está desenvolvendo o pós-doutorado, né, o que a gente chama de estágio doutoral, no Instituto de Ciência e Tecnologia, em Barcelona, na Espanha. Então, muito do que o professor Mohamed está trazendo para a gente aqui é fruto dos seus anos e anos de investigação, tá? Durante a sua graduação, seu mestrado e o seu doutorado, e acreditamos que essa temática do nosso curso, né, tendo as plantas como fábricas de metabólitos, elas é uma temática relevante, importante, que ajuda muito, né? Ontem o professor Mohamed mostrou algumas metodologias, alguns fluxos, né, importantes, desde a obtenção de extratos, com ênfase na sustentabilidade, na química verde. Então, tudo isso é uma forma da gente estar buscando, né, esses bioativos naturais através dos recursos naturais, da nossa biodiversidade, e vai fazer com que a gente tenha aí, né, derivados, metabólitos e possíveis fármacos futuramente para que a gente possa utilizar no tratamento de determinadas doenças. Então, é com muito prazer mesmo e com muita alegria que nós estamos aqui hoje novamente para a aula do professor Mohamed. Estamos aí tentando, né, fazer com que o professor Mohamed venha visitar o UNEB, venha visitar a Bahia. Eu espero, professor, que dê certo e que a gente possa tê-lo aqui, tá? Desenvolvendo pesquisas, estimulando pessoas, formando seres humanos, que esse é o papel do pesquisador, é o papel do professor. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Mohamed. Ele me falou, gente, que ontem a aula foi em inglês, com português, um pouquinho de espanhol. Hoje a aula vai ser em árabe, tá? Então, já se preparem aí. Brincadeira, gente. Então, a gente vai tentar aí, né, fazer com que a gente discuta aí juntos, tá? Então, a proposta de hoje do professor é dar continuidade com uma proposta mais interativa também aí para a gente bater um papo também legal. Então, a gente vai ter bastante tempo aí para vocês fazerem diversas perguntas ao professor Mohamed. Professor Mohamed,
uma boa tarde, aí já é noite, né? Então, uma boa noite para ti aí, uma boa tarde para nós aqui. A palavra é sua, fique à vontade e vamos adiante. Lembrando a todos que a lista de presença, o link já foi disponibilizado, tá? Mas a lista de presença só vai ser liberada a partir de 15 minutos antes do final da aula, tá bom? Então, aproveitem o conteúdo, não se prendam tanto à lista de presença, o que mais importa é aprender. E aprender com um professor que tem uma capilaridade internacional grande. Um grande abraço para vocês. Professor Mohamed, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito obrigado outra vez. Muito agradeço outra vez para o professor Anibal e para todos para esta oportunidade para ser com vocês. Na verdade, estou com saudade do Brasil porque estava fazendo lá meu doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na USP. Então, Brasil é um lugar para mim preferido do mundo. Estava vivendo nos Estados Unidos, no Rio também, Alejandria, meu país, no Brasil, mas agora no Barcelona. Mas sempre Brasil tem um espaço, um lugar especial dentro do meu coração. E espero que eu vou visitar um dia no Brasil. Então, outra vez, estou muito feliz e muito obrigado para ser com vocês hoje, para fazer esse curso juntos. Então, pessoal, eu sei, aí ele estava falando mais inglês, mas eu concordo com o professor Aníbal, língua de ciência, por exemplo, língua inglês, uma língua internacional, então vamos aprender, falamos um pouco português e também inglês, e hoje coloquei um pouco nos meus slides, parte do português, parte do inglês também, para vocês, para ser mais fácil para me entender. Então, estava falando com o professor Aníbal que esse curso é muito grande. Então, meus objetivos para vocês que eu selecionei um pouco informações mais importantes, mais aplicadas para o pesquisador, para alunos do mestrado e para as pessoas fazendo e pessoas interessadas com a área do biotransformação, com micro-organismos e essas plantas plantas medicinais. Então, para esse curso, essa informação muito grande, mas para esses 3 dias eu fiz uma informação mais intensiva para vocês aplicar e para aprender juntos, tá bom? E hoje eu vou falar com esses pontos. A primeira coisa, o mecanismo, ou the pathway of biotransformation, mecanismo, como a biotransformação e outra coisa, eu vou falar com tips or some secrets of successful biotransformation. Another things, and for this successful biotransformation, we are going to know or to have some information about the substrate uptake and the permeabilization and something called elicitation. Okay, so I selecionei esses pontos porque eu acho é mais importante para pesquisadores trabalhando com essa área do pesquisa, tá bom? Vamos começar com o mecanismo, ou let's start with the mechanism or the pathway of biotransformation. Okay, so as I mentioned yesterday, like usually most of the researchers use plant cell culture as a biocatalyst. Ayer estava várias perguntas com fungos, filamentos e microorganismos, el mesmo também, the same, like using plant cells em química orgânica com alternativo, podes fazer biocatalysis. So plant cell culture also they are used for the same purpose, like microorganisms such as bacteria or fungi. Okay, and usually the reaction happening in plant cell culture usually is related or as a plant defense, or as a detoxification process, because the plant use certain enzyme
to produce the secondary metabolites as a kind of detoxification. So this is in general, this is the general concept of biocatalysis or biotransformation mechanism. As I mentioned also yesterday, that biotransformation is usually explain or clarify a very characteristic pathway of the normal biosynthetic way in the plant secondary metabolite. Because I know that we studied in pharmacognosy different categories of secondary metabolites like flavonoids, alkaloids, volatile oils, and all of them requires a certain enzyme or what is called biosynthetic pathway or biogenesis. So this is exactly the concept of biotransformation, like when you add exogenous substrate to the cell culture, the cells act with this substrate exactly using the same enzyme that they are using in the production of secondary metabolites. Its area or the mechanism of biotransformation mechanism is very, very interesting for the industry, especially for large-scale production of drugs and pharmaceutical, because if you know them, if you know the mechanism, or if you elucidate the enzyme involved in biotransformation, so it will open the door for large-scale production of secondary metabolites or biotransformed compounds. So this area is very, very interesting, and nowadays for pharmaceutical companies or even in research, like unraveling or the discovery of the enzymes or the mechanism of action that happens in during the biotransformation. Because sometimes you do biotransformation and you do extraction, you inject the biotransformed extract, and you see new metabolites, and you don't know what happened, because sometimes you can get new metabolites, and the scientists are very interested to know exactly the enzyme involved in this biotransformation reaction. Okay. So I will give you a detailed some example of the mechanism or some example of the reactions that can happen or that you can perform using plant cell culture. As I mentioned, that the biotransformation by plant cell culture is complementary with organic sciences or with medicinal chemistry. So for instance, if you want to perform like a stereospecific and enantiomer specific reaction for hydroxylation of monoturbinoids, usually you should look for the plant species, or usually the plant species rich in B450 monooxygenase enzyme, because this plant monooxygenase enzyme is involved in the hydroxylation process of compound or some compounds having the CC double bond in the allelic position, for example, monoturbinoids. Another reaction which is very important also in biotransformation by plant cell culture is the enantioselective oxidation reduction of alcohol and ketone and aldehydes. Like if you have on a mostra on compostotenis ester function group, and if you are interested to do asymmetric synthesis, so you can perform this using plant cell culture, and the enzyme involved in this usually are governed by NAD S-chiral enantiomers. Okay. Let's, for example, have a nice example. Like this is a very, very simple example, and the objective of this study was to test the ability of some plant cell culture enzymes to reduce the carbonyl group of indan-1-on, okay? As well as also because both of them, as you know, they are tautomerization happening. So both of them, they are a mixture because you have here ketonic group. And so
this is a real example to study the capacity of plant enzymes to reduce the carbonyl group here of this compound, and also the researcher tried to understand if the enzymes can oxidize the hydroxyl group of the racemic mixture of indane 1O. And they tried several plant cell cultures here, several plant species, and they really got interesting results and interesting racemic mixtures when they tried several plant cell suspension cultures. Okay, and this analysis was performed by gas chromatography, and the yield was really high. I mean, it was variant from one species to another, but the yield was very high with enantiomer selectivity. Another very example or very famous biotransformation mechanism of action or reaction, the reduction of enones, because usually this reaction consume or requires different enzymes or different enone enzymes, and usually this enzyme acts on the CC double bonds, and it requires the NADH or NADPH as a coenzyme. Okay, and also these enzymes which are present in this plant species, they are also stereospecific in reduction of unsaturation, and I'm sure that organic chemists or medicinal chemists are very interested in this stereospecificity in performing the CC double bond reaction, and it gives the hydrogen after this reaction happened in the beta position in relation to the carbonyl group. The fourth reaction of biotransformation that I would like to talk about is glycosylation, because I think this is one of the most important biotransformation reaction or mechanism happening by plants. Because ontem or ayer, like vocês estavam perguntando sobre el biotransformação usando fungos filamentos ou microorganismos. Pode ser também fazer glycosylation usando o microorganismo, mas a quantidade de metabolites é muito pouco às vezes. Comparando a biotransformação usando as células vegetais, a quantidade mais alta. Então, se você quiser fazer esta reação, eu recomendo usando as células vegetais comparando dos microorganismos, porque glycosylation is more específico dentro destas células, okay? So if you would like to perform glycosylation, and later on I'm going to mention why glycosylation is very important in biotransformation. So if you want to do, if you have phenols, if you have, for example, una composto on drogos, se queres modificar esta estructura, se você tem um phenol or phenyl propionate, and even the analogs, you can perform glycosylation. Okay. So glycosylation mainly to perform glycosylation, por quê? Que objetivos para fazer estas reações? Porque às vezes tens drogas ou compostos, tens solubilidade no água não boa, like some insoluble drugs, and se você quiser if you want to increase the water solubility of these drugs, just very simply, you add one sugar unit to the compound, and the compound will be soluble in water, okay? And usually this reaction happen in plant species rich in these enzymes called glycosyl transferase enzymes, and glycosylation can happen. I will give you some example of glycosylation. This very famous example, like some researchers performed
by transformation of vanillin, and they obtained different here glycosylated forms. For example, here also they obtained in the same culture different type of reaction, like for example here the formation of alcoholic group here, so reduction happened, and also the glycosylation happened here at different position. So at the phenolic group at position number 4. Okay. Also, another example of glycosylation here, the use of 8-nor-dihydrocapsaicin, and this phenolic group here at the para position of this, or at the 4 position, was glycosylated to give the monoglycosylated form, and also another form of glycosylated metabolites by adding 2 units of glucose moiety. The second part, which I would really like to talk about, some advices or some tips for successful biotransformation. Okay. So these tips is, we have to consider very fact or a very important fact is the uptake and permeability or the permeabilization of your substrate. Por quê? Porque sometimes, às vezes, quando você coloca o composto ou o substrato com o cellulose, não tens nada. Like sometimes you inject quando você injetar dentro do HPLC, você não tens nada. Mas tens soluções, porque pode ser el compostos não podes entrar dentro do células para a possibilidade or for the enzymes to act on this. So you can try, like for example, if the reaction or the biotransformation is not working, maybe it's not because of the activity of the enzymes. Sometimes the substrate or compostos in no body entrar dentro en células. So vamos tentar soluciones como fazer isso, like how to find the solution in order to increase the uptake and the permeability of the substrate. For example, a very simple solvent, and everyone know dimethyl sulfoxide or DMSO. But el problema do DMSO sometimes is toxic, okay? But so in Tau, you need to use DMSO with certain concentration, you know, like less quantity of DMSO, because it's good because it increases the substrate uptake and at the same time increase the permeability. But sometimes it's toxic to the cells, so you have to take care, and also you have to perform control. Okay. The advantages of DMSO, it promotes the substrate uptake and also the product release, because it also facilitates the product release. Like after the biotransformation will happen, the metabolites will be very easy to be released from the cells. Okay. One famous example which I like and I recommendo esta composto, cyclodextrina, is more safe, is non-toxic comparando do DMSO. Tens muitas pesquisas sobre cyclodextrina and the use of cyclodextrina or cyclodextrin in biotransformation reaction. Why? Because as I mentioned before, some substrates are very poorly soluble, and I know that this is a huge problem with everyone. Like most of the compounds with organic chemistry or even with natural products are very insoluble in water, you know. So it's a problem not only for the biotransformation to perform el bioactividad, también your amostra or your sample should be soluble, because you cannot
do the in vitro bioactividade or in vivo con animais without insoluble. The same way also in biotransformation, your sample or your substrate, it should be soluble. Okay, so cyclodextrin is one of the compounds that used in biotransformation because what is the mechanism exactly? Because when you use cyclodextrin, it forms a complex, and this complex increase the polarity of the sample, and also it facilitates the biotransformation of the water insoluble substrate. So the substrate will enter inside the cells and will be in contact with the enzymes. Okay, so cyclodextrin facilitate biotransformation do precursores insolvase in aqua, okay, or the water insoluble substances. So I recommend the use of it. For example, I will give you a real example. Você sabe digoxina, essa droga muito famosa para tratamento do problema do coração or for treatment of congestive heart failure. So there is many researches about the biotransformation of digoxin for the formation of digoxin. Why? Because in normal condition, the quantity of digoxin with purpurea lanata or the leaves of the normal plant, the quantity is very, very low, or the digoxin amount is very low. So the scientists performed biotransformation reaction to biotransform digoxin into digitoxin into digoxin. Okay, and when they used cyclodextrin, el quantidade of the digoxina estava muy alto, mais alto. Okay, so during the biotransformation of digitoxin into digoxin, usando cyclodextrin, the quantity of the digoxin was very, very high, or the yield was very, very high, compared to the biotransformation without using cyclodextrin. So, outra vez, cyclodextrin is mais importante se quando você tem composto, tens solubilidade não boa com água. Pode-se usar ou podes fazer complexo com cyclodextrin, com concentração específica para ajudar o composto a entrar dentro das células e para fazer a biotransformação. Vamos mirar aqui, like look at here, for example, with the increase the quantity of cyclodextrin polymer, a quantidade do digoxina no meio de cultura estava mais alta, ok? Comparando do condition, normal condition. So cyclodextrin increase the amount of metabolites or the biotransformed quantity of digoxin produced by transformation of this cell culture. Outra coisa também mais famosa, esta polymer or the poly-2-hydroxyethyl mesacrylate disc. Okay. For example, geranyl acetate was biotransformed by plant cell culture into geraniol,
And linyl acetate also was biotransformed into linalool and alpha terpinol. And the quantity or the amount of the biotransformed product was very, very high upon using this polymer. So you put your compound or your substrate, you form like a disc or controlled release polymer disc, okay? And you incubate this disc with plant cell culture, and the amount of the metabolites produced was very, very high compared to the normal condition. So this polymer also, like there are many research on this polymer for increasing quantity of the produced biotransformed compound. So cyclodextrin and poly-2-hydroxyethyl mesacrylate discs are really recommended in performing certain biotransformation reaction to increase the yield of the biotransformed compounds. Outra coisa muito importante quando você fazer biotransformação usando células digitais medicinais, uma coisa chama elicitation. Este tópico também muito importante quando você fazer biotransformação. Vamos ver que este tópico exatamente. Elicitation is defined or is considered as one of the most effective and widely employed biotechnological tools to increase the yield of secondary metabolites and also to increase the amount of the produced biotransformed compounds in cell culture media. So, qual é o mecanismo? What is the elicitor exactly, and what are the mechanisms? So, elicitors, they are compounds that stimulate any type of plant defense, and they promote the secondary metabolites to protect the cell and the whole plant. Okay, so simply they are compounds, and later I'm going to explain to you the different types of elicitors, porque tienes varios tipos de elicitors. So they are compounds, and when you just add them in the media, the plant or the cells of the cell culture start to recognize them as exogenous substrate, and the cells started to be crazy and to react and to themselves from these compounds, and they protect themselves. How? They release a high quantity of the secondary metabolites as a protection or a defense mechanism. And this is the key words or the key point of the mechanism of using elicitation. So I summarized like this figure. I know it's very muy complicado, mais complicado, mas este es el mecanismo cómo funciona el elicitor. So like this is the plant cells here. So elicitors bind to con un receptor con las células de planta aquí. And when they bind to the receptor of the cells, they activate certain signaling pathway. Okay, so the reactive oxygen species, for example, the oxidative stress increase inside the cells, and this is a good thing and a bad thing at the same time. Una coisa boa e una coisa não boa al mesmo tempo. ¿Por qué? Porque el plantas no quieres stress or oxidative stress, but al mismo tiempo, however you have oxidative stress, the plant reacts by increasing the amount of the secondary metabolites. Okay, so simply elicitors, they activate certain signaling pathways
And as a result, the secondary metabolites or quantity of metabolic secundarios augmentar, or the increase as a reflexo of this condition. Ok? Se outra vez, again, quando você aplica elicitores dentro do meio da cultura, quando você fazer biotransformação, o que passa? Elicitors, they stimulate the efflux of the intracellular products. So they also help to release the biotransformed compound or the secondary metabolites formed inside the cells. And porque this also will help or facilitate the product recovery, and also will help during the purification of the desired compound, because the formed compounds will be released in the media, and it will be easy to extract the formed metabolites, because you are going to be released in the media by the plant cells. So there are many types of elicitors. I just summarized him here, but before talking about the type of elicitors, I would like to mention that elicitors usually they are used in hairy root cell suspension culture, or hairy root cultures. And como fazer hairy root culture? Simply, one of the most example, when you incubate, when you combine the plant, the explant of the leaves with the Agarobacterium rhizogenus, is called co-cultivado juntos, or juntos together, you induce the formation of hairy root. You see, the hairy root here is formed on the cuts of the leaves, okay, or the foliage. So here, después un tiempo, después un pocos días, the hairy roots are going to increase in the media, and you transfer them here into the medio de cultura, okay? At this point, you can do the biotransformation reaction usando el elicitors. You can add the elicitors at this point. And the type of elicitors, for example, you have two types of elicitors. Abiotic elicitors, and the abiotic elicitors, they are divided or to tres tipos, or to three types. Physical, like if you exposed the cell culture to UV light, also to temperature, certain temperature, the incubation temperature. If you also change the pH of the media, it can be considered as a type of elicitors, and also the osmolarity. Another type of abiotic elicitors using heavy metals, okay? And the third type of abiotic elicitors and signaling molecules. For example, here you can use jasmonic acid, methyl jasmonate. Also, acidosalicylate is very famous as an elicitor. You can use it as a certain concentration to induce or to increase the biotransformed compounds. Also, a famous example, acetyl salicylic acid and histamine, as an example of and all of them, they are acting as a signaling molecules. They induce certain signaling pathway and stress pathway, increasing the quantity of metabolic secondary, okay, and even the biotransformed compound. The second type of elicitor, biotic elicitors. One famous example is the fungal extract and the yeast extract. It's called co-culture or co-cultivado. Like you can add some fungal extract with plant cell culture together, and they induce certain kind of activation
together to increase the amount of the biotransformed compound. So elicitation is like una ciência mais muy interesante e muy grande, mas esta informação é muito simples para vocês, mas precisamos mês para falarmos com o mecanismo dos elicitores para aumentar a quantidade dos metabólicos secundários ou a quantidade do biotransformed compounds usando esta tecnologia da elicitação. Tá bom? Então, para hoje, eu vou só fazer resumo ou summary com português. Reações do biotransformação exploram via característica da via biosintética dos metabólicos secundários das plantas. O mecanismo dos estudos do biotransformação tem sido utilizado na indústria farmacêutica para a produção em larga escala de fármacos. Elicitação é uma das biotecnologias mais eficazes e utilizada para metabolites secundários e biotransformadas em cultura vegetais in vitro para rendimento e quantidade de estes metabólicos. Ciclo de Dextrana facilita a biotransformação de precursores que têm solubilidade em água no boa e aumentado o rendimento dos produtos biotransformados. E discos de polímeros liberação controlados do esta poli do hidroxitil metacrílico produziu uma quantidade mais alta e uma concentração mais alta comparando a normal condição do biotransformação. Tá bom? E muito obrigado, pessoal, para hoje. E se vocês têm pergunta, vamos ver. Ok, professor Mohamed. Olá, professor. Olá, vamos lá. Tienes perguntas para hoje ou não? Temos algumas perguntas, alguns comentários, e eu também fiz algumas anotações também aqui. Parabéns pela apresentação. Eu acho que hoje o pessoal acompanhou um pouco, né, porque você também colocou, tanto em inglês quanto em português, os seus slides, tá? Entretanto, o falar rápido do inglês, às vezes, atrapalha um pouco, né, a compreensão, mas vamos lá. Jainara, que foi a participante que ontem falou dos fungos endofídicos, ela colocou que durante a pós-graduação dela, ela teve muitos problemas com a quantidade de produtos glicosilados. Ela não tinha interesse nesses produtos, né, o trabalho dela. Ela pode até escrever mais um pouco aí, ela voltou aqui, se você puder escrever mais um pouco sobre o seu trabalho, Janaira, seria bem legal. Então, ela não tinha interesse nesses produtos glicosilados e atrapalhavam os experimentos dela. Então, assim, quais as vantagens e as desvantagens desses produtos glicosilados e como é que você contorna isso? Como é que você supera esse problema? Sim, muito obrigado para essa pergunta e muito interessante a pergunta, sim, concordo, porque eu sei, porque quando estava trabalhando no laboratório do professor Aniagi, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, estava trabalhando também com fungos. E também tens, alguns alunos têm esse problema, porque quando a quantidade de metabólicos não muito grande, eu sei, mas comparando do biotransformação usando
plantas totalmente diferente, e creio no pesquisa maiores do pesquisadores também tienes quantidade mais alta quando eles usando as células de cultura das plantas, porque o enzima do glycosyl transferase mais alto, quantidade mais alta nas células da planta, comparando do fungos ou outros micro-organismos, porque nas plantas normalmente usando este mecanismo para fazer várias coisas. Então, eu recomendo, se ela é muito interessante para fazer estas reações, podes tentar, e podes também, se ela é interessante, podes enviar para ela várias recomendações, várias plantas, espécies de plantas mais baratas também, mas eu não sei se, porque sabe, para fazer a biotransformação com planta, não podes usando no mesmo laboratório, sabe, não podes fazer o microorganismo no mesmo laboratório com a biotransformação do planta, de células do planta, podes, necessito separar. Mas se ela é interessante, eu recomendo, podes tentar usando células de cultura de plantas, tens várias plantas, várias espécies, podes fazer esta. E sobre a segunda parte desta pergunta, quando você adicionar glucose, fazer produtos glicosilados, podes farmacocinética das drogas pode ser mais boa, porque às vezes com drogas ou compostos, a solubilidade ou bioavailabilidade ou farmacocinética não boa. E também a bioatividade pode ser totalmente diferente. Quando você, por exemplo, no final, quando você isolar essa metabólico glicosilada e fazer bioatividade, por exemplo, citoatividade ou com as células carcinogênicas ou outras atividades, pode ser este produto tem mais bioatividade comparando do composto sem esta glicosilada. Tienes várias vantagens este produto sobre a farmacocinética, a bioavailabilidade, a bioatividade também pode ser mais alta. Então, tienes várias opções. Outra vez também, eu sei, micro-organismos, dependendo também dos micro-organismos que você usa, pode tentar vários micro-organismos, mas na literatura de pesquisa, normalmente a quantidade dos metabólicos usando micro-organismos compostos glicosilados, muito pouco. E nunca viu mais quantidade mais alta, não sei, pode ser 5% mais também, 10%, às vezes também maiores destes números, essa percentagem da quantidade. Então, eu recomendo você, outra vez, se você é interessante, pode tentar fazer biotransformação com as plantas para obter compostos tienes properties totalmente diferentes comparando do substrato inicial. Tá bom? Tá bom. Ela colocou aqui, Mohamed, que ela trabalhou com biotransformação de fenólicos, de compostos fenólicos. Muito ela interessante. Ela usou cumarinas, o ácido gálico e o ácido cumárico. Sim. E ela usou como micro-organismos aspergillus brasiliensis, o Trametes versicolor e o C. elegans. E aí ela usou esses 3 micro-organismos, né? Os aspergillus brasiliensis, o T. versicolor e o C. elegans. Você trabalhou com algum desses micro-organismos? Você recomendaria para talvez esses micro-organismos eles induzam, né, a produção de muitos compostos glicosilados, algo nesse sentido?
Sim, sim, sim. Eu, no nosso laboratório, quando estava trabalhando com essa professora Niagi, mas agora eu não lembro exatamente, porque eu estava trabalhando com fungos filamentos, mas no meu caso, meu produto estava com hidrólise uma vez ou oxidação, mas tens, e com certeza tens fungos, porque cada fungos, quando você comprar, tem esse número e tem essa especificação. Qual reação pode ser tu então, eu tenho esta lista. Se ela é interessante, podes mandar e-mail para mim e vou mandar o nome desses fungos para recomendar para, mas claro, tens, vou mandar também essa professora Niagi, tens, quando estava lá, tens uma aluna, ela fez com este fungos específico on glycosylation, mas agora não lembro exatamente. Mas se podes, manda para mim e-mail e vou mandar esse artigo para ver e nome também desses fungos para filamentos para tentar. Tá bom? Ok, ok. Uma pergunta que eu anotei aqui é que você colocou o uso de dimetilsulfóxido, o DMSO, ou Sim. de álcools, né, álcools orgânicos, para facilitar a permeação. Então, eu pensando aqui que talvez esses solventes, eles fossem tóxicos para a célula. Claro. E aí, a minha pergunta é, eu poderia estar utilizando surfactantes, agentes tensoativos para reduzir essa tensão superficial e melhorar a permeação? Sim, O que claro. achas? Sim, claro, eu concordo. Então, para minha resposta sobre o primeiro parte desta pergunta, ele concentra, no final, por exemplo, quando você preparar a amostra, por exemplo, tens a amostra, não tens solubilidade boa dentro da água, então você vai fazer um estoque com uma quantidade muito pouco do solvente do orgânico, por exemplo, normalmente eu estava usando uma vez com o berberina ou esse alcaloide, etanol, mas muito pouco com o estoque, e no final, quando tu coloca no meio de cultura, pois cada meio de cultura dentro do frasco, quase 250 mililitros. Então, no final, a concentração vai nada, Dolores, muito pouco, exatamente. Então, assim, a preocupação é essa, porque a gente tem alguns tensoativos, o Twin, o Triton X100, o Twin 80, o Twin 100, que são amplamente usados, né, nos experimentos. E a gente reduzindo essa tensão superficial, além de facilitar a solubilidade, ele pode aumentar a permeabilidade da membrana celular, né, nesse sentido. Então, isso facilita o processo, tá bom? Então, eu não sei se você já trabalhou com agentes surfactantes, se não, fica aí uma sugestão que talvez vocês possam, até para eliminar o próprio solvente orgânico, o etanol, o metanol, hexano, seja lá qual for o solvente, para se testar, né? Quem sabe quando você estiver aqui na Bahia, a gente faz um teste com os tensoativos, né? Os surfactantes. Mas Exato. vamos lá. Mas Exato. Essa é interessante para mim, mas, por exemplo, eu uso surfactante, por exemplo, tritona, mas para outra coisa, mas sim. El personal, mas isso é interessante para mim, mas vamos, interessante para mim também para experimentarlo, mas eu nunca, por exemplo, usar surfactante, mas eu acho que pode-se usá-lo normal, dependendo também da concentração, mas minha preocupação é que esta surfactante pode ser puedes conformar antes cuando usando surfactant el física o el physical properties del composto puede ser diferente, mas para mí en personal una cosa interesante, mas está solo pensar sobre que vai ser quando fazer por exemplo, o polímero ou para complexo, outra coisa diferente, mas pode ser fazer uma modificação uma coisa mais pode tentamos também, mas eu recomendo antes colocar, pode ser colocar o surfactants com o composto e pode ser
fazer uma injeção com HPLC para mirar o que vai ser com porque o surfactant pode fazer uma coisa do composto antes degradação ou também obter outra coisa diferente. Comparando do polímero, exatamente, por exemplo, ciclo de dextrana, uma solo polímero para solo coating, quando entrar o composto rapidamente chegar dentro do compartimento das células perto do enzima e vai fazer isso. Mas isso é interessante, vamos pesquisar. Não sei, tem literatura, você publica uma coisa com o surfactant, é interessante também. Mas creio necessário mais estudar para saber a estabilidade do composto antes e depois colocar o surfactant. Ok. Uma outra curiosidade é a seguinte: no organismo humano, nós temos as reações de fase 1 e as reações de fase 2 na biotransformação. Então, na reação de fase 1, oxidação, hidrólise, né? E na fase 2, a conjugação. E nas plantas, como é que acontece esse processo? Essa é uma pergunta muito importante. Exatamente. O mecanismo, exatamente, porque no humano, esse é o mecanismo de detoxificação. Se você lembra, estava falando que exatamente o biotransformação é um mecanismo de detoxificação também. Então, creio e acho também a sequência do organismo e do microorganismo, por exemplo, muito parecida, comparando do planta. No planta, creio e acho que este mecanismo não tem sequência comparando dos nossos mecanismos, mas o mecanismo mais parecido do microorganismo. O microorganismo tem sequência, faz uno, creio, exatamente para estudar o mecanismo de detoxificação dentro dos humanos. Podes usar, eu recomendo o microorganismos, fungos, filamentos, bactéria também, porque ela é muito parecida com essa fase 1, fase 2 do fígado, muito parecido. Mas eu acho nas plantas, a sequência é diferente comparando do nosso corpo humano e comparando também do micro, porque várias. Então, eu acho a sequência um pouco diferente, não muito específica comparando do nosso mecanismo. Ok. Uma outra questão é sobre a digoxina. A digoxina, ela é um medicamento muito usado aqui no Brasil, claro, né, para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. Então, o trabalho que você apresentou, ele é uma rota metabólica, né, da transformação da digitoxina em digoxina. Então, é uma aplicação muito interessante, né, uma vez que aqui nós usamos a chamada dose de ataque, então é uma dose muito elevada da digoxina, né, e da digitoxina também, e sódio e potássio no coração, eles podem provocar arritmias e levar o paciente a óbito também. Então, é uma proposta interessante, né, de se trabalhar com esse tipo de medicamento, né? Então, só foi mesmo um comentário que eu estou fazendo aqui para você. E a outra questão que eu anotei, hoje eu estou cheio de questões, tá vendo? Anotei bastante aqui. São sobre os fica à vontade, tranquilo. Elicitores. Então, os elicitores, né, eles são importantes, tanto os elicitores bióticos, quanto os elicitores abióticos. Eu tinha colocado aí para você falar para o pessoal sobre esses tipos, de que substâncias eram, e depois você falou, né, que nós temos os elicitores físicos, os elicitores químicos e os biológicos também. Eu tenho participado de algumas bancas de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui na Bahia, onde o professor Fábio Dias, que é um químico, que foi meu colega de
de mestrado e doutorado, ele trabalha em um doutorado de agronomia. Então, ele usa alguns elicitores para modular a produção de metabólitos secundários. Tá? E ele usa muito os metais potencialmente tóxicos. Tá? Aqui a gente está evitando chamar de metais pesados, né? Devido a questões químicas de raio atômico, de peso molecular. Então, a gente utiliza mais o termo metais ou elementos potencialmente tóxicos. Né? Então, isso. Então, cádmio, níquel, chumbo, né? Arsênio, selênio, antimônio. Então, são alguns elementos que podem estar interferindo no metabolismo secundário da planta. De todos esses que você colocou, físicos, biológicos, químicos, quais deles você mais utiliza nas suas pesquisas? Muito obrigado, professor. Eu sei, esta pergunta muito interessante. E eu sei, para mim, em personal, e nunca usei elementos pesados, mas isso é muito interessante. Pode ser, tem resultados muito interessantes, mas pode aumentar a quantidade de produtos secundários também, porque a planta vai louca, você sabe, porque elas vai fazer uma mudança dentro do enzima do planta. Então, normalmente, quando estava fazendo esta parte, meu professor estava, não importa as células, o mais importante é a quantidade de produtos secundários, e às vezes também, não importa se está elementos pesados, fez toxicidade das células, mas quando tu tens quantidade mais alta de produtos secundários, isso é mais importante, entendo. Mas para mim, eu prefiro, normalmente, e também estava falando com minha aluna do doutorado, para nós do protocolo, vamos experimentar o parto biótico. Porque mais seguro, e também tens várias pesquisas na literatura sobre o parto biótico, porque sabe também, tens umas pesquisadoras, eles não recomendam trabalhando com o parto dos elementos pesados, sobre o environment, sobre o ambiente também, então, eu, para mim, em personal, recomendo mejor elicitación con el parte biótico. El parte físico también, más la eficiencia con el parte físico, comparando con otros factores no más alto. También, por ejemplo, cuando você colocar el células con el UV una vez, con otros factores, también puedes aumentar outros fatores. Então, o parte físico da elicitação, tu necessita fazer controle e faz parte pré-experimental antes de começar o parte experimental no final. Então, em conclusão, eu recomendo melhor usando o parte biótico. Podes fazer o extrato de fungos, o extrato de outros micro-organismos, colocar juntos com a cultura de plantas e podes obter. Mas três opções, claro, tens na literatura várias discussões, várias coisas sobre isso. Ok. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu, no meu mestrado e no meu doutorado, eu sempre trabalhei com metais. Então, eu trabalhei com absorção e emissão atômica. Então, eu trabalhei com todas essas técnicas analíticas de absorção e emissão. E o que a gente vem trabalhando é desenvolvendo métodos analíticos para a detecção e quantificação desses elementos. Então, desde já aqui a gente vai fazer uma parceria, você trabalhando com o biótico e eu trabalhando com o abiótico. Então, por que eu falo isso? Porque no solo nós temos diversos elementos. E a mobilidade desse elemento para a planta, ela é muito variada.
Então, a gente tem alguns elementos químicos, né, que não são móveis. Então, e as raízes da planta, elas absorvem esses elementos e isso pode modificar muito a produção desses metabólitos secundários. Então, estudar a presença desses elementos no solo, estudar nas raízes e estudar nas partes aéreas da planta é algo muito interessante. Tá? E é algo que a gente precisa fazer, porque hoje, diante de toda a poluição ambiental, o meio ambiente, todo o desgaste, nós temos muitas fontes abióticas de contaminação. E aí, todos esses elementos, eles podem servir como catalisadores e induzir ou inibir a síntese desses metabólitos secundários. Então, não é só saber o quanto de metabólitos secundários você tem, mas como é que você chega até eles por via de elementos químicos, por exemplo, de metais, por exemplo. Então, eu acredito que a gente investindo também nos elicitores abióticos, né, nós teremos também bons resultados futuramente, tá? E me coloco já à disposição para contribuir com vocês, tá bom? E finalizando, a gente tem aqui um aluno, que é o Ferdinando, né, que foi mestrando da gente, já é mestre, defendeu sua dissertação, que ele trabalhou muito com plantas medicinais, tá? Produtos tradicionais. Então, vem uma pergunta que eu estava processando aqui para te fazer e colocar para todos, a seguinte: nós utilizamos algumas espécies de plantas que não são medicinais, ou que não são nativas de determinada região, endógenas, tá? E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, para você também pensar: não seria interessante também nós trabalharmos a rota de biotransformação de alguns metabólitos nos medicamentos fitoterápicos, nas herbal drugs, tá? Então, que já são produzidas, que já tem uma etnofarmacologia, que já tem uma industrialização de produtos. Então, você acha mais interessante trabalhar com espécies desconhecidas, ou você já acha interessante também trabalhar com os fitoterápicos e as plantas medicinais? Muito obrigado, professor, por essa pergunta outra vez. Sabe por quê? Para mim, eu prefiro uma coisa chamada serendipidade. Por exemplo... repete, não ouvi, repete. Serendipidade. Sem atividade. Sem atividade. Não, serendipidade. Serendipity. Sim. Então, por exemplo, pode-se usar, sabe por quê? Por exemplo, se você tem, pode isolar, pode ser trabalhar com duas opções, trabalhar com plantas medicinais para isolar compostos bioativos, e quando você isolar este composto, podes experimentar ou trabalhar com outra planta sem conhecida, por exemplo, planta ornamental. Às vezes, quando tu ensinar plant cell culture ou células de cultura e colocar o composto bioativo com esta planta, sem conhecida, não necessário planta medicinais, pode ser tens enzima interessante para fazer reações novas e reações diferentes. Então, eu recomendo duas opções. Pode ser trabalhar com uma planta sem conhecida, pode ser para explorar novos mecanismos de biotransformação, novas enzimas, novas coisas. E também muito interessante com as plantas usando com etnofarmacologia também, porque está muito interessante para investigar ou para explorar. Então, em duas opções. E também, sabe, porque, por exemplo, um exemplo, por exemplo, estava trabalhando quando estava fazendo meu mestrado, e estava trabalhando com plantas ornamentais para ensinar a biotransformação. Não necessário conhecida, estava coletar várias plantas botânicas, plantas medicinais, plantas também sem conhecida, plantas ornamentais. Meu objetivo para usar o enzima em geral
em geral, porque e depois, quando você vai obter uma metabólicos diferente, pode ser investigar a enzima dentro desta planta. Esta pesquisa, porque se você vai selecionar coisas conhecidas, e creio para mim esta nos chama, porque tenho curiosidade para experimentar várias coisas. Então, pode-se usar duas opções, trabalhando com plantas medicinais e outra também especificamente com biotransformação. Ok, mas você concorda que se nós usarmos uma coisa já conhecida e induzirmos a síntese de determinado metabólito, ou um ácido fenólico, ou um flavonoide, né, ou um tanino, né, então você acha que isso não poderia potencializar o efeito do composto majoritário? Claro, né? Uma ação sinérgica, um sinergismo de ação. Então, assim, talvez, né, pensar nessa possibilidade. Já é conhecida, já temos o uso medicinal dela, seja etnobotânico, etnofarmacológico ou terapêutico, tá? Entretanto, outros metabólitos secundários que ainda não são tão conhecidos desta espécie podem sinergicamente aumentar a atividade farmacológica, terapêutica desta planta. Então, é algo que também podemos pensar nessa perspectiva. Usar ao acaso, espécies ao acaso, é muito bom, é muito legal, porque o novo, o inédito, traz uma repercussão científica maior, tá? Mas a gente utilizar o que a gente chama de reposicionamento de fármacos ou reposicionamento de algumas substâncias que já existem, que já conhecemos e que podem potencializar, também é uma boa estratégia, tá? Então, é somente para a gente refletir acerca do que o que já existe também pode ser uma rota muito interessante para a biotransformação, entendeu? Claro, para aumentar também, como você falou, a bioatividade, porque biotransformação é uma coisa para fazer semi-sintética. Solo colocar uma hidroxila ou uma oxidação pode aumentar totalmente os fármacos ou a bioatividade com umas coisas conhecidas dessas plantas. Então, esta opção, claro, muito interessante também para investigar. Ok. Eu fiz essas observações, foram bastante perguntas, né? Mas legal para nós refletirmos. Sem problema. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer ao professor Mohamed? No chat aqui, a gente não tem mais perguntas, professor. A lista de presença já foi liberada, pessoal, vocês podem registrar a presença de vocês já no nosso minicurso 3. Eu adorei a aula de hoje, gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Amanhã teremos mais, tá? Professor Mohamed de amanhã vai fazer uma prova em inglês com todos nós, né, professor? Com árabe também. Nossa, tá? Amanhã eu vou fazer a aula totalmente em árabe, ok? Não. Então, professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que já está tarde aí em Barcelona, né? Então, o senhor vai descansar agora. Eu queria passar a palavra para você agora, para você fazer um comentário final e encerrar o nosso curso hoje. Ok. Então, outra vez, estou muito feliz, pessoal, que eu participar com o nosso curso e creio essa coisa da vida do Covid-19, todas as coisas isso online e espero que um dia eu vou para o Brasil para visitar você, para fazer esse curso que professor sim, melhor em personal comparando do online, mas um dia, claro, tenho compromisso, vou visitar vocês um dia para esta oportunidade para colaboração também. E também outra vez para esta aluna que ela estava a perguntar sobre o fungos e se você, professor, pode ser
ela manda e-mail para você e depois eu vou, se ela é interessante, eu vou mandar você pode colocar, você está conectado pelo YouTube também aí, naquele link que eu te mandei, você pode botar no chat. Coloca seu e-mail no chat. Também aí. Vou colocar agora, sim. E se pessoal também, se vocês têm várias perguntas, pode ser sem vergonha, pode ser escrever em português e manda para mim e eu vou escrever agora, tá bom? E amanhã tenho uma surpresa. Nossa! Ok. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, professor Mohamed. Vamos aguardar o professor colocar o e-mail no chat aí para vocês, tá? No chat do YouTube, do link do YouTube, tá bom, Mohamed? Mas sim, tienes aqui essa chat particular ou private chat? No, YouTube. YouTube. Deixa eu só pegar aqui seu e-mail. Só um minuto, deixa que eu coloco. Porque o link do YouTube... Tô pondo lá, já tô colocando aqui, tô copiando e vou colocar lá. Pronto. mohan.abdelsalam@gmail.com. Exatamente. Ok? Essa é melhor, sim. Ok? Então, tá? outra vez... Obrigado. Ok. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Amanhã nos encontramos. Um grande abraço. Professor Mohamed, um grande abraço para ti e até amanhã. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.